Você já ficou horas pensando em algo ruim que poderia acontecer, e no final, não aconteceu nada? Seu chefe te chama para uma reunião e você já imagina que vai ser demitido. Você manda uma mensagem para alguém e a pessoa demora para responder, e você já acha que fez algo errado. Você sente uma dor no corpo e já começa a pesquisar doenças graves. Isso não é intuição, isso é o seu cérebro te mentindo. E os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos. Intro. Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha mais poder do que qualquer pessoa no mundo naquela época. Mas sabe o que ele escrevia no diário dele toda noite? Ele escrevia sobre como a mente humana é a maior fonte de sofrimento que existe. Não guerras, não doenças, não inimigos. A mente. Hoje eu quero te mostrar por que o seu cérebro fabrica problemas que não existem, o que os estoicos entenderam sobre isso e o que você pode fazer para parar esse ciclo agora. O problema. Pensa comigo. Nos últimos 7 dias, quantos problemas você teve que eram reais, de verdade, acontecendo agora? E quantos eram situações que você imaginou na sua cabeça, que poderiam acontecer, que talvez pudessem dar errado, que alguém talvez fosse fazer ou falar? A maioria das pessoas, quando para pensar nisso honestamente, percebe que quase todo o sofrimento que sentiu naquela semana veio de algo que não estava acontecendo. Veio de um futuro imaginado. Existe um estudo famoso da Universidade de Harvard que acompanhou pessoas por anos e descobriu que a mente humana fica vagando, pensando em coisas que não estão acontecendo no momento, quase metade do tempo que a pessoa está acordada. E quando a mente vaga assim, a pessoa se sente menos feliz. Não às vezes, sempre. Seu cérebro não foi criado para te fazer feliz. Ele foi criado para te manter vivo. E para te manter vivo, ele precisa antecipar ameaças. Então ele fica o tempo todo varrendo o horizonte, procurando perigo. O problema é que hoje em dia, o seu maior perigo pode ser uma mensagem não respondida, uma apresentação no trabalho ou o que alguém vai pensar de você. Mas o seu cérebro trata tudo isso como se fosse um leão vindo te atacar. Ele libera os mesmos hormônios do estresse, ativa o mesmo sistema de alarme e te coloca em modo de sobrevivência por algo que não existe ainda e que talvez nunca exista. Os estoicos chamavam isso de uma coisa só: sofrimento desnecessário. O que os estoicos entenderam? Epiteto nasceu escravo. Não metaforicamente, literalmente escravo. Ele não escolhia onde morar, o que comer, o que fazer. E mesmo assim, ele se tornou um dos maiores filósofos da história. Como? Porque ele entendeu uma coisa que muda tudo. Ele disse assim: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Deixa isso entrar. Não é o que acontece que te machuca. É o que você pensa sobre o que acontece. E mais do que isso, é o que você pensa sobre o que pode vir a acontecer. Ele dividia tudo na vida em 2 grupos: coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Coisas que dependem de você: seus pensamentos, suas escolhas, como você reage, o que você decide fazer. Coisas que não dependem de você: o que os outros pensam, o que vai acontecer amanhã, a opinião das pessoas, o clima, o mercado, a saúde dos outros. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas gastam 90% da energia mental delas em coisas que não dependem delas. E aí sofrem porque não conseguem controlar. É como tentar segurar a água com as mãos abertas e ficar com raiva porque a água escorre. Você nunca vai conseguir segurar assim. A água vai escorrer sempre. Mas as pessoas continuam tentando. Continuam sofrendo por antecipação. Continuam criando versões alternativas do futuro na cabeça, cheias de catástrofes, cheias de rejeição, cheias de falha, e vivendo como se aquilo já tivesse acontecido. Sêneca, outro estoico, escreveu em uma carta: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mais na imaginação do que na realidade. Pensa em quanto tempo da sua vida você perdeu sofrendo por algo que nunca aconteceu. Situações que você criou na cabeça, conversas que você ensaiou.
respostas que você preparou para conflitos que nunca vieram, brigas que você teve com pessoas, dentro da sua própria cabeça, que elas nem sabiam que estavam acontecendo. Isso é o seu cérebro criando problemas que não existem. Por que o cérebro faz isso? O nome técnico para isso é viés da negatividade. O seu cérebro tem muito mais chances de dar atenção e peso para experiências negativas do que positivas. Uma crítica que você recebeu há 3 anos ainda te machuca às vezes. Um elogio que você recebeu ontem, você já esqueceu. Isso não é fraqueza da sua parte. É como o cérebro humano foi construído ao longo de milhões de anos. Os nossos ancestrais que sobreviveram foram os que prestavam mais atenção nas ameaças, não nos momentos bons. Se você ignorasse um leão, você morria. Se você ignorasse um pôr do sol bonito, você vivia. Então o cérebro aprendeu a dar prioridade para o negativo. O problema é que esse mesmo sistema, que salvou a vida dos seus ancestrais, agora está te fazendo sofrer por e-mails não respondidos, por comentários em fotos, por aprovação de pessoas que você mal conhece. Você está usando um software de sobrevivência da savana para lidar com os problemas do mundo moderno. E esse software não foi atualizado. Os estoicos não sabiam dos nomes científicos para isso, mas eles sabiam que a mente humana tinha esse padrão. E eles criaram práticas concretas para lidar com ele. A prática estoica, visualização negativa. Tem uma prática estoica que parece estranha quando você ouve pela primeira vez. Ela se chama premeditatio malorum, que em tradução livre seria algo como pensar antecipadamente nos males. Parece o contrário do que você esperaria, né? A filosofia que deveria te fazer parar de sofrer por antecipação te pede para pensar em coisas ruins de propósito, mas funciona diferente do que parece. A ideia não é ficar em pânico sobre o que pode dar errado. É se preparar mentalmente para possibilidades de forma fria e calma, para que quando elas aparecerem, você não seja pego de surpresa e destruído por elas. Sêneca praticava isso todo dia. Ele se perguntava: o que de pior poderia acontecer hoje? E então pensava: se isso acontecer, eu consigo lidar. Eu posso me adaptar. Eu já sobrevivi a coisas difíceis antes. Isso é completamente diferente do que o seu cérebro faz normalmente. Quando o seu cérebro cria problemas que não existem, ele não está te preparando. Ele está te paralisando. Ele está te colocando em modo de medo sem nenhum plano de ação. É ansiedade pura, sem saída. A premeditação estoica é o oposto. Você olha para a possibilidade ruim com calma. Você pensa: se isso acontecer, o que eu vou fazer? E aí você percebe que provavelmente tem uma resposta, que você vai sobreviver, que vai passar. E esse pensamento de que você vai sobreviver tira o poder que a situação imaginada tinha sobre você. O momento presente como âncora. Marco Aurélio escreveu algo que fica na minha cabeça sempre que eu começo a entrar em espiral. Ele escreveu: confine-se ao presente. Só isso. Confine-se ao presente. Porque o sofrimento que vem de problemas imaginados existe em um lugar muito específico, no futuro, ou às vezes no passado, mas nunca agora. Agora mesmo, lendo isso, você provavelmente está bem. Não perfeito, mas bem. Você está respirando. Você está aqui. O problema está no que você está adicionando ao momento presente. Você pega o que existe agora e acrescenta camadas de preocupação, de interpretação, de projeção. Alguém não te respondeu, isso é o fato. Só isso. Mas o que você adiciona? Será que fiz algo errado? Será que ela está com raiva de mim? Ela nunca vai responder. Eu arruinei tudo. Você pegou um fato neutro e construiu em cima dele uma história inteira de rejeição e falha. Os estoicos chamavam isso de julgamento adicionado. E diziam que quase todo sofrimento desnecessário vem de julgamentos que você adiciona aos fatos, não dos fatos em si. A prática é simples, mas difícil. Quando você notar que está sofrendo, pare e pergunte: o que é o fato real aqui? E o que estou adicionando a esse fato? Separa os dois. Fica com o fato. Larga o resto. Você não é seus pensamentos.
Tem uma coisa que os estoicos entenderam e que a psicologia moderna demorou séculos para chegar na mesma conclusão. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Pensa assim: se você pode observar um pensamento, você não é esse pensamento. Você é quem está vendo ele passar. Imagina que seus pensamentos são carros passando na rua. Você está na calçada, olhando. Você pode ver os carros passarem sem subir em nenhum deles, sem ir junto. A maioria das pessoas, quando tem um pensamento ruim, sobe no carro automaticamente. Vai junto para onde quer que ele vá. E o pensamento leva para lugares cada vez mais escuros. O que Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca praticavam era exatamente essa capacidade de ver o pensamento passar, reconhecer que ele é só um pensamento e escolher não ir junto. Isso não acontece do dia para a noite. É uma prática. É um músculo que você treina. Mas começa com uma coisa simples. Quando o próximo pensamento catastrófico aparecer, ao invés de acreditar nele automaticamente, você pausa. Você pergunta: isso está acontecendo agora? Ou é algo que minha mente está criando? Quase sempre a resposta vai ser: minha mente está criando isso. E essa percepção, por si só, já tira muito do poder que o pensamento tem sobre você. O que isso custa para você? Agora, eu quero te perguntar algo de verdade. Pensa em uma coisa que você não fez nos últimos anos porque tinha medo de como poderia dar errado. Uma conversa que você não teve. Uma oportunidade que você não foi atrás. Um projeto que você não começou. Um relacionamento que você sabotou antes de começar. Quanto desse medo era baseado em algo real que estava acontecendo? E quanto era uma história que você criou na sua cabeça sobre como as coisas poderiam dar errado? O seu cérebro criou problemas que não existiam, e você viveu como se eles fossem reais. E por causa disso, você não viveu partes da sua própria vida. Isso é o que o sofrimento por antecipação custa. Não é só a ansiedade, é a sua vida. São as escolhas que você não fez. São as versões de você que nunca existiram porque você se paralisou com problemas imaginários. Sêneca disse uma coisa que bate fundo quando você entende o custo disso tudo. Ele disse: enquanto adiamos, a vida passa. Enquanto você fica preso nos problemas que criou na sua cabeça, a sua vida real está acontecendo. E ela não vai esperar. O estoicismo não é sobre não sentir nada. Não é sobre ser frio ou desligado. É sobre não deixar a sua mente te destruir com coisas que ela inventou. Você vai ter medo, vai ter preocupação. Isso é humano. A questão não é eliminar esses pensamentos. A questão é parar de tomar decisões baseado neles como se fossem fatos. Os estoicos tinham uma palavra para a pessoa que conseguia fazer isso. Eles chamavam de sábio. Não porque o sábio sabia mais do que os outros, mas porque o sábio sabia separar o que era real do que era invenção da mente. Você pode desenvolver isso. Não precisa nascer assim. É uma prática diária de perguntar: isso está acontecendo agora? Ou eu estou criando isso? De voltar ao presente sempre que a mente quiser te levar para futuros imaginários. De distinguir o fato do julgamento que você adicionou ao fato. E de lembrar que quase sempre, o pior cenário que você criou na sua cabeça nunca vai acontecer. E mesmo que aconteça, você vai sobreviver. Porque você sempre sobreviveu. Se você quer continuar aprendendo estoicismo de um jeito que realmente faz sentido no dia a dia, se inscreve no canal.